No nosso terceiro episódio do podcast GC do Reino, hoje tenho o prazer de receber o pastor Adriano Rossetti Costa, é isso? É isso. Tá pronunciado certo? Amém? Então hoje nós vamos falarmos aqui, continuar o nosso tema Reino de Deus, Palavra de Deus, exousia, poder da palavra. O nosso tema querido que é o nosso GC, os pequenos grupos, as células nos lares, as igrejas nos lares, que é o nosso tema do nosso coração, do nosso tema principal do nosso podcast. Eu gostaria de já agradecer os nossos apoiadores, a Família do Reino, a Igreja Família do Reino, a empresa MMF Engenharia Elétrica, que apoia esse projeto. Amém? Gostaria de começar aqui uma pergunta para o pastor Adriano. Vamos lá. Que ele se apresente. Se ele foi uma alma ganha para Jesus, ou já é de berço, cristão de berço. Conta um pouquinho da tua história para o povo que não te conhece, pessoal da igreja, ou os telespectadores que vão assistir depois esse podcast. Conta um pouquinho da tua história de cristão. Legal, Rodrigo. Satisfação a todos que acompanham aí o GC do Reino. E quero cumprimentar aqui também o Rodrigo, que agradecer, o convite por estar aqui nesse podcast que vai repercutir muito, com certeza, porque nós estamos falando, das coisas do Reino de Deus. Então, tenho certeza que a palavra do reino vai longe, vai alcançar muitas pessoas. Amém. E sobre a minha conversão, Rodrigo, nós não nascemos em berço evangélico, eu nasci num berço católico, e exatamente quando eu estava quase se formando ali na catequese, foi o momento que eu encontrei Jesus, um dos nossos amigos de escola, companheiro, na fase adolescente, ali dos 11 anos de idade, me convidou para ir numa escola bíblica dominical. Que legal. Foi ali que eu fui impactado. Sensacional. Eu acredito que muita gente é do tempo da escola bíblica dominical aí, que nos acompanha. E que tempo precioso era aquele, que tinha as escolas bíblicas domingo pela manhã, aquela competição bíblica, os versículos, nós decorávamos os versículos. Olha só o que veio na minha memória agora que você resgatou. E nessa escola bíblica, no primeiro dia que eu fui numa escola bíblica dominical, eu entreguei a vida a Jesus. Ali eles estavam falando da palavra, e naquela aula, porque era separado por idade, os adolescentes, os jovens, os adultos, as mulheres, os homens. E ali eu entreguei a vida para Jesus e nunca mais saí da igreja. Interessante, Rodrigo, que eu nunca mais saí daquela igreja onde eu aceitei Jesus. Fiquei lá 30 anos naquela Glória igreja. a Deus. Com 11 anos eu aceitei a Jesus. Lá eu me batizei, eu casei naquela igreja. Eita, glória. Me tornei pastor daquela igreja, Até que o Senhor disse, chega, acabou o ciclo aqui, Então, assim foi a nossa caminhada. Eu fui o primeiro da família com 11 anos de idade. Os meus pais, no começo, não concordavam muito com isso, Eu acredito que muitos jovens, até hoje, jovens que entregam a sua vida para Jesus, vão para uma igreja católica, eu acredito que encontram algumas resistências dentro de casa, quando eles são o único pilar espiritual da família, Então, eu fui o primeiro. A minha mãe veio uns 5 anos depois, se converteu. Meu pai, 10 anos depois, ele se converteu. Glória a Deus. E isso foi, eu lembro o dia, até hoje, foi em novembro de 1989. Esse foi o dia que eu entreguei a vida para Jesus. E em 99, quando eu me casei, 10 anos depois eu me casei, meu pai entregou a vida para Jesus. Então, eu vejo assim, Rodrigo, a minha vida... Eu não sei como é que você vê a sua, mas a minha vida cristã, a minha caminhada espiritual com Deus, com Jesus, é de ciclos. E o meu ciclo fecha de 10 em 10 anos. Eu aceitei Jesus em 89, em 99 eu me casei, em 2009 eu tive uma forte experiência, profunda experiência com paternidade espiritual. Aleluia.
né, pela primeira vez. E em 2017, 2018, quase 10 anos depois, eu tive a experiência, né, da revelação do reino. Nós estamos aqui hoje para Estamos vivendo. compartilhar, viver Amém. isso, né, a essência do reino. Então eu vejo que fechou em ciclos, né, a nossa caminhada. E foi assim, Rodrigo, né? Ali nós começamos a servir a Jesus, a crescer na fé, na experiência, no conhecimento. Mas eu entendi, né, em 2017, né, que Deus, ele tem algo grande para nós que não pode ficar preso à nossa história de vida cristã. Tem muitas pessoas que às vezes dizem assim, e enche o peito, né, dizendo com orgulho, eu tenho 20 anos de fé, eu tenho 30 anos de fé, de caminhada, né? E às vezes até demonstra um certo orgulho pela experiência, né, que eles carregam, né, nessa caminhada, mas eu digo para quem está nos ouvindo, Deus não quer que você se firme, se fundamente na tua experiência com Ele de 20 anos atrás. Porque a unção que você experimentou há 20 anos atrás, talvez hoje não funciona mais. Já passou. Eu digo sempre, Rodrigo, que assim como o óleo tem que trocar, melhor, como o carro tem que trocar o óleo, Sim. nós também precisamos trocar óleo. Nós não podemos ficar com óleo de 20 anos atrás. A unção precisa ser renovada, né? E quando a unção ela é renovada, você renova a tua mente, a revelação é renovada, o entendimento das coisas de Deus são renovados. Ah, mas pastor, a palavra de Deus não é a mesma? Né? A palavra de Deus é a mesma, mas a revelação para cada ciclo, para cada temporada, para cada geração é diferente. A mesma palavra que converteu milhares e milhões de pessoas há 30 anos atrás, às vezes não funciona mais hoje. Porque às vezes está cheio de tradicionalismo, né? Muitos dogmas, muitas repetições humanas que se baseiam apenas em aquilo que o homem criou e não naquilo que o Espírito Santo quer revelar para essa temporada e para esse tempo, né? Então, eu vou parar um pouquinho de falar. Não, pastor, tranquilo. Esse é o podcast. A gente trazer. Sabe que pastor gosta de falar, né? O podcast é trazer instruções. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. O público. Então, gente. Informações maravilhosas. É isso aí. Hoje nós estamos para falar um pouquinho de vários assuntos, né, Rodrigo? Sim. Uau. Você falou aqui que, né, coisas de 30 anos atrás, que as pessoas têm que se renovar. Tem perguntas aqui hoje sobre isso, né? Uau. Porque hoje nós temos a mídia social, a internet, que ajuda a divulgar. Tem pessoas mais antigas que são contra, que não querem aderir. Mas, infelizmente, as pessoas já estão muito conectadas, né? A gente sempre orienta para não ser um vício e cuidar do uso. Mas quando tu usa ele para o teu benefício, é maravilhoso a internet. Eu falo para minha filha, eu fiz 2 faculdades praticamente estudando, porque às vezes a gente não tem tempo de estudar durante o dia, chegar no final de semana... Eu não tinha acesso ao professor. O que eu fazia? Entrava no YouTube, botava ali aula de cálculo de engenharia elétrica. Exato. O professor ensinava lá, mas eu acabava estudando na internet. Eu ensinei para minha filha hoje, ela dizia, não, pai, realmente tem um professor tal que é bom, tem um professor tal que é bom, porque ela já está hoje passando por isso. Então, assim, ela usa por benefício. Não é maravilhoso isso? Uau, isso extraordinário. E a igreja, ela pode usar isso para seu benefício, né? Nós fomos para a igreja, pastor? Quando nós acabou o nosso ciclo na nossa igreja anterior, o que a Grazi... vamos começar a orar para buscar uma nova igreja. Ela estava aqui vendo uma pregação, não sei se era do apóstolo Hermínio, que ela gostava bastante, que é uma palavra sólida igual do nosso apóstolo. No intervalo ali que dá o merchan ali, né, o faturamento dos canais no YouTube... propaganda da Igreja Família do Reino. Esse amor deu no meu coração nós visitar essa igreja. E hoje nós estamos inseridos na Igreja Família do Reino. Através de quê? De uma propaganda na mídia social. Exatamente. Mas, Rodrigo, eu digo algo para você. Nós temos uma caminhada, digamos assim, da geração passada para romper a mentalidade em relação ao que Deus realizou naquele período. É só pelo confronto da palavra, quando a palavra nos confronta. Sim. Porque
nós temos que desconstruir muitas coisas para entender o que Deus está fazendo. E principalmente entender o Evangelho do Reino. Que talvez para muita gente, o reino, falando em reino, mas o reino se entende por revelação, né? E o reino não é só por palavra, entende? Por isso que eu digo que o reino é muito espiritual. O entendimento das coisas do reino de Deus, o que Deus quer fazer, você só entende quando tem a revelação de reino. E isso começou a martelar, a destruir alguns dogmas que eu carregava a partir de 2017, quando eu comecei a mergulhar, né, nessa revelação, e foi até com o nosso voo espiritual. Eu comecei a acompanhar ele, seguir ele desde 2017, o apóstolo Guilherme Maldonado, né? O nosso... Isso foi através dele que começou a desconstruir muitas dogmas. E hoje nós estamos debaixo dessa cobertura. E hoje estamos debaixo dessa cobertura. Que vai respingar em nós, glória a Deus. Não, é algo extraordinário, porque em 2019, a partir de 2017 começou a desconstrução. Em 2019 nós desligamos daquela igreja, né? Por uma direção de Deus, saímos na bênção. Amém. Né? Pedimos a bênção do nosso superintendente na época. Nos desligamos para viver isso que nós estamos vivendo hoje. O sobrenatural. Rodrigo, o sobrenatural. A exousia, como é ensinado. A exousia, a essência do reino manifesto em nós e através de nós, né? Porque eu sou daquela época, né, que você falava muito do poder de Deus, mas tinha pouca demonstração. Que veio se perdendo, né, pastor? Exatamente. Nas décadas passadas veio se perdendo. Agora, glória a Deus que nós estamos conseguindo construir isso novamente. Eu vim de uma igreja que um dos pilares dos pilares da igreja era cura, mas acontecia pouca cura, né? Um dos pilares era batismo com o Espírito Santo. Então se falava muito, mas a manifestação, a demonstração era pouca, né? E muitos avivamentos, Rodrigo, que realmente gerou o romper no Brasil, que nós temos que ser muito grato à geração passada, que foi, digamos assim, os desbravadores. Para nós chegarmos onde nós estamos agora, temos que agradecer a geração anterior. Sim. Porque eles enfrentaram muita resistência e abriu o caminho para nós hoje termos essa liberdade para o Evangelho. Amém, é verdade. Né? Hoje o Brasil hoje, né, não digo que é um país evangelizado, e também não digo que o Evangelho no Brasil tem muita qualidade, porque não tem. Porém, em questão de salvação, no mínimo 40 milhões de evangélicos praticantes e 40 milhões desviados hoje tem no Brasil. Essa é a estatística, né? A mesma proporção. Então, o evangelho alcançou uma grande proporção no Brasil, né, de muitas pessoas entregando a sua vida para Jesus devido à pregação desta geração. Só que hoje eu vejo assim que Deus quer estabelecer bases e fundamentos para construir uma igreja sólida e permanente. Com esse entendimento, com a visão do reino de Deus. E aí a gente vai comentar várias coisas aqui. Eu deixo contigo aí a bola. Amém, agora. não. Então vamos... Foi uma introdução comprida. Mas então vamos lá, pastor. Vamos começar o podcast. São perguntas. A primeira pergunta é: como a igreja pode se adaptar às novas tecnologias sem perder a sua essência? Aqui nós já falamos um pouquinho da mídia social, né? Mas gostaria de saber do senhor. Repete, Rodrigo. Como a igreja pode se adaptar às novas tecnologias sem perder a sua essência? Uau. Então, isso eu falo pela nossa igreja, né? Todas as perguntas aqui eu vou ter como referência o que nós estamos vendo hoje na família do reino. E a família do reino, ela sempre esteve um passo à frente em relação a isso, né? É claro que hoje, em relação à mídia, redes sociais, todas as igrejas tiveram que correr atrás depois da pandemia, né? Porque muitas delas chegaram na pandemia sem essa estrutura. Quem estava na frente. E quem estava na frente. Quem tinha, né? Quem tinha essa estrutura, né? E o que fique pensando, imaginando, Rodrigo, essas igrejas
sem equipamento, sem câmera, né? E aconteceu com muitas. Sem rede social, fechado, entende? Como que ela ia se manter, se sustentar, né? Então, muitas igrejas quebraram na pandemia. A gente sabe disso por conhecimento próprio. Sim. Muitas fecharam na pandemia. Porque o que mantém uma igreja é o quê? A contribuição, né, dos membros, dos fiéis que estão lá. E eles ficaram sem, muitas vezes, essa possibilidade de manter uma estrutura, um aluguel caro e tudo mais. E na família do reino, nosso apóstolo já veio com uma estrutura. Ele trouxe uma visão, né, de países que estão muito à frente de nós. Que a tecnologia mais avançada, já dando mais interesse a isso, né? Avançado, uma visão mais avançada, igrejas mais estruturadas com a visão mais moderna. E ele trouxe isso, se antecipou à pandemia, né? Com os podcasts da Exousia, com as gravações da Exousia, e nós avançamos muito. Enquanto muitas igrejas estavam perdendo, retrocedendo, nós crescíamos na pandemia, justamente porque nós tínhamos essa estrutura para manter-se com visibilidade através das redes sociais. Hoje, a igreja que não tem uma estrutura de mídia, né, de divulgação, de redes sociais, é uma igreja que só tende a perder e a retroceder. Porque é fundamental, é necessário hoje que todas as igrejas gerem essa visibilidade, porque senão perde. Tem aquele ditado que diz, né, Rodrigo? Quem é visto é lembrado. Claro. Né? Então, hoje, quem realmente tem visibilidade está ganhando, está crescendo. Eu só lembro algo tão muito impactante que aconteceu na pandemia com a estrutura que nós tínhamos lá de mídia. E o nosso apóstolo fez 2 cruzadas. E a cruzada não era presencial, era online. Orando pelas pessoas online e as pessoas sendo curadas. Quem estava lá nessa época, uma aconteceu, acho que foi em 2020 mesmo, e a divulgação foi tão grande, Rodrigo, que nas cidades, os próprios seguidores, né, em várias cidades do Brasil, pagavam, eles mesmos pagavam a gráfica para fazer panfleto e divulgar a cruzada que ia acontecer online. Do apóstolo Pedro. Eles pagavam carro de som para passar nas ruas, para eles ficarem atentos no endereço tal, online, né, no YouTube, e nos acompanhar na cruzada, porque eles iam receber a cura à distância. As outras congregações, o senhor está falando isso, em outras cidades. Outras cidades. Que loucura. Que loucura mesmo. Amém. E qual era o título da cruzada? Basta uma palavra. Aleluia. Aleluia, né? Forte. Então é por isso que a gente vê. Então a internet, ela vem, tu pode usar ela para o bem, né? Não só para o mal. Graças a Deus as igrejas têm usado para o bem. Se você crê, não precisa estar presencial, basta uma palavra. A pessoa é tocada, a pessoa é curada. É restaurado. Amém. Nós vimos isso, recebemos vários testemunhos online, mesmo as pessoas gravavam vídeos testemunhando das curas que recebiam, e foi extraordinário, uma experiência nobre, assim, diferente, né? Como é a família do reino, é diferente. É diferente. É verdade. E ficou marcado, né? E hoje as igrejas estão usando as mídias fortemente. Mudou muito depois da pandemia. Mudou muito. Eles viram que o povo está usando, não tem o que fazer. E a gente sabe que é um investimento que não é barato, né, Rodrigo? Sim. Né? Mas é necessário investir hoje. Às vezes nós, na nossa época, era panfletinho, era só sair nas ruas, panfletear. Hoje, gente, nós recebemos muito visitantes na nossa igreja. E uma das perguntas que a gente faz para os visitantes é por qual meio você descobriu a família do reino? E muitos deles respondem que é pelo Instagram, Facebook, YouTube. No meu caso, YouTube. Olha aí. O nosso colega aqui que participa do nosso podcast era um membro sem fronteira, ficava assistindo online, hoje está aqui na sede. E também os 2 aqui que estão aqui hoje, não sabia que o Fernando também era. Então, assim, o pessoal, hoje eles estão
Eles eram do Membros Sem Fronteiras, Membros Sem Membros Sem Fronteiras. Fronteira. E hoje eles vieram para Balneário Camboriú, estão residindo aqui, congregando na igreja, porque viram pela internet. E viram o poder, só quero receber desse poder também, dessa essência. Gente, é essencial hoje as redes sociais, a mídia, a divulgação. Eu acredito que é um meio mais veloz hoje de evangelismo, as redes sociais. Né? Não tem fronteira, não tem limites. Né? Hoje, praticamente, boa parte da população mundial tem acesso às redes sociais. Sim, hoje todo mundo tem. Às vezes, hoje as pessoas às vezes não têm televisão, mas celular todo mundo tem. O único limite, que para nós também não tem esse limite, por causa que o nosso apóstolo ele fala várias línguas, é a língua da pessoa, né? É a nossa língua, o português. Sim. Porque se não for a língua, nós podemos chegar em qualquer lugar do mundo. Sim. Né? Através das redes sociais, evangelizando, levando a visão do reino, o evangelho do reino e alcançando muitas vidas para Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, pastor. Qual o papel da música gospel para a evangelização hoje para uma igreja moderna? Uau. A música hoje, a gente sabe que o louvor ele é poderoso, né? Aqui eu vou entrar em algumas posições que nós entendemos, né? Porque a música ela é essencial nas igrejas, né? Nós não podemos conseguir enxergar, né, um culto sem o louvor. Que é a entrada, é a adoração, né? O início, é chamar o Espírito Santo para aquele ambiente, né, pastor? Exatamente. Quantas vezes nós chegamos num culto, né, na igreja, às vezes desanimado, cansado do dia. Às vezes carregado, com preocupações, né? Os problemas do dia a dia. A gente começa a adorar e começa a cair aquele peso, aquela carga. Nós começamos a entrar realmente no Espírito, mergulhar na presença de Deus por causa do louvor, por causa da adoração. Né? E a adoração prepara o ambiente, Rodrigo. Prepara a atmosfera para tudo aquilo que Deus quer fazer. Sim. Pode ver que às vezes você vai num ambiente pesado, né? Porque a gente não pode pensar assim, eu vou para a igreja, chego lá, já está tudo tranquilo. Não é a igreja que vai mudar você, é o teu estado de espírito, Sim. Como você está. Né? Então tem pessoas que vão para a igreja sobrecarregada, angustiada, e o louvor vai libertando, vai tirando isso. Né? E quanto mais nós mergulharmos nessa unção, mais nós ficamos sensíveis ao que Deus vai fazer. Porque tem pessoas, às vezes, que vão para a igreja, entram lá e só dizem assim, que horas que vai terminar esse culto? Entende? O que você vai receber de Deus? Nada. Nada. Né? Imagine você indo para um lugar, né, que tem uma autoridade, que tem uma pessoa importante, com pressa. Né? É interessante que todo sentimento que você tem é revelado pela tua expressão. Então, a pessoa que estiver lá já vai observar, poxa, esse camarada aqui está aqui, mas não está aqui. Entende? Infelizmente. Será que aquela pessoa importante vai te dar muita atenção, vai te dar alguma coisa, a mesma atenção que você dá para aquela pessoa importante, vai receber. Entende? Então, se a pessoa não está nem aí, está com pressa de sair do culto, Deus não vai abençoar. Eu digo sempre, né, pastor, lá no GC, que a gente lidera, eu digo assim, criar expectativa. Como é que tu vai receber uma cura, alguma coisa de Deus, uma profecia, algo, se tu chega lá sem expectativa nenhuma? Isso até para uma viagem, o pastor falou aqui, vai viajar, a gente marca uma viagem, a expectativa de chegar num lugar e ver algo diferente, algo que vai surpreender. É a mesma coisa na igreja. E quando a gente está adorando, quem realmente se rende, se lança na adoração, começa a realmente mudar, né, esses sentimentos adversos que estão no coração para colocar demanda na presença de Deus. Né? Realmente desejar aquele ambiente, aquele lugar, Sim. Entende? O estar ali. Né? Então, quanto mais demanda você coloca naquele lugar de estar na presença de Deus, mais você vai receber de Deus. Né? Às vezes Deus quer falar contigo, mas ele vai desviar de você porque você está desatento, está desfocado,
está fora dali, está ali, mas não está. Então Deus vai falar com outro. Vai falar com quem? Com aquele que realmente está desejoso de receber, que quer mais de Deus. Chegou com expectativa. Né, pastor? Nós comentamos também na Cruzada de Milagres, que nós teremos em outubro, né? A Cruzada de Milagres daí aqui, não vai ser online, vai ser aqui em Camboriú, no mês de outubro. As pessoas que mais receberam o milagre, quem foi, pastor? Pastor, lembra? Exato. As pessoas que vieram de fora para receber a cura. Então, teve gente de Rio Negrinho, Joinville, eu fiquei sabendo. Vieram com demanda. Vieram com expectativa. Eu vou lá receber minha cura desse pastor aí. E chegou aqui, saiu curado, e às vezes as pessoas daqui, só vou lá ver. Chega, não recebe a cura. Você me fez lembrar que esse domingo agora, Rodrigo, teve uma mulher que veio de Mato Grosso. Ela não conseguiu falar com o apóstolo. Aí o apóstolo pediu para os obreiros estarem ali na frente. Ela foi atendida ali pelo obreiro Laércio, né? E ela sentia muitas dores no joelho. Muitas dores. Porque ela tinha uma perna mais curta que a outra. Sim. E o obreiro orou por ela, a perna cresceu. E ontem nós ligamos, que nós fazemos ligações, dando boas-vindas aos visitantes. E ela, feliz da vida. Meu Deus, aleluia. Alegre, dizendo assim, como eu fiquei feliz de receber a oração. Eu achava que eu posso orar por mim, mas o obreiro Laércio orou e eu fui curado. Não sinto mais dores. As dores desapareceram e aquilo que eu fui buscar na família do reino eu recebi. Exatamente. Então, para você que está aí, tem que criar a expectativa que o seu milagre, a sua cura vem, né, pastor? Exatamente. Mas eu quero voltar sobre a música ali, Rodrigo. Então, vamos lá. Não é todas as músicas que atraem a presença de Deus. Aí é que está a questão, né? Que nem todas as canções, nem todas as letras é um louvor. Sai de uma fonte boa. O que eu observo assim, mesmo no meio cristão, no meio evangélico, tem fontes contaminadas, né? E o que as pessoas estão ali recebendo daquela água que está jorrando ali? Sim. Né? A Bíblia fala, né, do teu interior jorrarão rios de águas vivas. Só que hoje, no mundo gospel, existe uma diversidade de letras e de música. Eu até digo assim que hoje não existe mais desculpa para você não entregar sua vida a Jesus. Pelo menos a salvação você pode alcançar através de um sertanejo, de um vaneirão, porque hoje existem todos os estilos de música gospel. Mas nós temos que cuidar com a essência dessas letras. Será que essas letras são cristocêntricas? Será que elas estão colocando Cristo no topo? Ou essas letras estão apenas para massagear a alma de quem está ouvindo? Heresia. Olha aí. E tem muita heresia nas letras. Né? Mais eu do que Jesus. Exaltando o eu e não a Jesus. E não a Jesus. Nós temos que cuidar com isso, gente. Então o telespectador tem que ficar sempre atento, né? Sempre atento, né? E às vezes desviando o foco do Jesus presente ali naquele lugar, né? Tem muitas canções, às vezes, Rodrigo, que faz as pessoas pensar assim, eu tenho que pensar em Jesus que vai voltar. E quando eu penso assim, só penso, Jesus vai voltar, mas o Jesus presente, que já está aqui o tempo todo. Você esqueceu dele? É esse Jesus que você precisa adorar. É isso aí. E não ficar cantando música que Jesus vai voltar. Entende? Até que ele venha. Ele não vem, ele já está, irmão. Então, nós temos que cuidar com as letras. É isso aí. Essa é a grande verdade. Na família do reino, nós sentimos a presença de Deus de uma forma assim, muito apalpável quando nós adoramos. Né? A atmosfera desce realmente quando nós adoramos. E é por isso que acontecem sinais, milagres, porque nós preparamos o ambiente, nós preparamos o ambiente para o Espírito Santo ter liberdade de operar, de se manifestar. Né? Daí nós vemos ali revelação, profético, sinais, sobrenatural,
cura e coisas Pessoas extraordinárias já se acontecem. entregando só no louvor, na hora do louvor. Já faz o chamado, a pessoa já vai para frente para aceitar Jesus. Extraordinário, né? Porque os louvores são selecionados, é analisado tudo isso, né, pastor? Até em cultos de ensino, né, quando o apóstolo coloca o quadro lá em cima, pra Mestre, daí o ensinar, mestre atua. tem pessoas aceitando Jesus, entregando a vida, voltando, se reconciliando, acontece cura. Então não existe uma regra quando o Espírito Santo governa um ambiente. Ele que vai transformar um ambiente. Exatamente. Amém. Amém, pastor. Vamos lá. Qual é a importância do discipulado na vida do cristão atual? Qual? GC, né, pastor? GC. GC. Tá aí o nosso tema aí. Os pequenos GC. grupos. Pequenos grupos. Vou pedir para repetir, porque até tem um versículo aqui. Depois faz o corte aí. Não tem problema. Não corte nada. O podcast é assim. Qual é a importância do discipulado na vida cristã atual? Aí aqui, ó, os pequenos grupos, né? E são exemplos, porque ali o povo é cuidado, né, pastor? Quer puxar o versículo aí, mas o povo é cuidado nos pequenos grupos, né? Nos pequenos grupos. Um a um, né? Esse cuidado um a um, como o pastor Abe Uber sempre fala. Isso. Gente, o discipulado é essencial, né, na igreja, porque o próprio Jesus, é um mandamento que ele deixou, a grande comissão, e de fazer discípulos, né? Mas sempre pensando assim, ó, esse discípulo vai ser teu ou de Jesus? Porque se for teu, você vai passar o que você sabe, a tua experiência de vida, né? As tuas dificuldades, as tuas lutas. Eu fico imaginando assim, um discipulado, a pessoa que está discipulando só fica falando os problemas dela. Imagina quem está recebendo esse discipulado, como vai se tornar. Aí não dá. Aí não tem, né? O discipulado do mimimi do dodói. Não. Aí quem está escutando não vai crescer, né? Então, mas tem muito discipulador. E eu já vi não somente discipulador num GC, num grupo pequeno, mas até de púlpito, falar os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, do púlpito para demonstrar as suas necessidades. Então nós temos que cuidar que tem muito discípulo fragilizado porque começou a ser discipulado por um líder fragilizado. Eita. O líder não estava curado ainda. O líder não estava pronto. Então, veja a responsabilidade de quem está discipulando. Não é para qualquer um ser um discipulador. Não é para qualquer um essa posição. Aí eu separei aqui Hebreus 13, 7. Eita, glória. Né? Olha só a responsabilidade. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Eita, glória. Então, Amém. O discipulado não é só falar aquilo que você sabe. É transmitir. É ser um exemplo. É isso aí. Então, o apóstolo Paulo, ele era um exemplo de discipulador, por isso ele chamou a responsabilidade para ele. Sede meus imitadores, porque eu já sou de Cristo. Amém. Eu já estou imitando todo o discipulado que ele fez, que ele está registrado nos evangelhos, na pessoa dele, enquanto ele esteve aqui na terra. Então o apóstolo Paulo imitou e passou o mesmo discipulado de Jesus para os seus discípulos. Tanto que ele caminhou com os 12 já ensinando, que era o discípulo. Exatamente. Né? Agora, quer ver quando é um discipulador meia boca? O discipulador meia boca, ele diz assim, olha, olhe para Jesus e não olhe para mim. Eita! Tá cheio desses discipuladores, desses líderes aí. Então assim, né, pastor? Então, como o nosso tema aqui principal é o pequeno grupo GC, então por isso que a igreja também, quando ela vai direcionar um líder de um pequeno grupo, ela tem que saber quem que ela está colocando. Não pode colocar qualquer um, né, pastor? Não pode colocar qualquer um. Isso é importante. Uma das coisas que você falou, mas eu vou levar para o lado da ferida da alma. Se a pessoa ela é ferida, automaticamente ela vai ferir. Né? Então, é claro que não existe ninguém perfeito. Todos nós
quando exercemos nosso chamado, estamos sendo aperfeiçoados, mesmo exercendo nosso chamado, né? Deus vai tratando, vai curando, porque se esperar também uma pessoa perfeita, nós nunca vamos ter discipuladores prontos. Não. Né? Então, a questão é, se você está aberto, se você está disponível para o Espírito Santo te tratar, te curar, te restaurar, seja um discipulador. E quando você errar, reconheça os teus erros. Procura alguma liderança acima de você. Sempre há uma cobertura. Isso. Né? Sempre ter uma referência acima. Hoje, a nossa base de discipulado, Rodrigo, é tremendo. Por quê? Porque ela não é com base a uma referência qualquer. Nós temos uma referência de paternidade. E aí é uma questão que muitos vão polemizar, talvez, mas eu quero abrir para vocês. Na minha geração, lá atrás, quando me converti, não precisava falar muito sobre paternidade, porque nós vínhamos esfolado de casa. Esfolado no bom sentido, né? Porque a gente apanhava nossos pais, éramos corrigidos, né? Não sei qual o nível, né? Às vezes, de correção, de educação que você teve, cada um passou por uma experiência diferente, mas existia limites. Os nossos pais, avós, colocavam limite nos filhos. Hoje, essa nova geração, Rodrigo, sim, tá difícil de colocar limite. Tá difícil. Né? Tá difícil de ouvir, de reconhecer os mais velhos, respeitar a autoridade. Reconhecer e respeitar a autoridade, tá difícil. Aí a esperança para essa nova geração, Rodrigo, é o discipulado debaixo de uma paternidade, de uma referência de um pai espiritual. Por isso que eu disse que ia polemizar aqui, né? Muita gente diz, para que pai espiritual? Meu pai é Deus. Muitos pastores, né? Eu tenho só o pai. O nosso apóstolo ensina isso, né? O mesmo pastor tem que ter um pastor para ele. O nosso apóstolo tem um apóstolo Maldonado, que nós falamos aqui, o nosso avô, porque nós também estamos debaixo dessa cobertura. A referência hoje de pai espiritual para nós é o nosso apóstolo. Sim. Entende? Ele é referência para nós, para essa nova geração, para os jovens que estudam lá. Né? Então, por isso que o discipulado debaixo da paternidade restaura o quê? A identidade que muitos não tiveram por essa rebeldia. Mas eu não vou, digamos, condenar a nova geração. A nova geração talvez foi vítima da fragilidade dos pais, né? E da sociedade moderna. Da sociedade moderna. Pais ausentes, pais que se separam, entende? E aí eles não têm essa referência. E ficam soltos, largados. Sim. Né? E aí entra tudo, né? O inimigo entra, a rebeldia entra e faz com que essa geração seja praticamente uma geração perdida. Mas a esperança veio. Quem tem a revelação, a igreja que tem a revelação da paternidade, tem a unção para resgatar essa nova geração. Aleluia. É isso aí. É isso aí, pastor. Esse é o grande discipulado para resgatar essa nova geração, a paternidade. A paternidade. Bem. Então, a próxima tem a ver também como os jovens podem manter sua fé em um mundo cada vez mais secularizado. Puxa da questão anterior. Vou concluir aqui, então, né? Através dessa pergunta. Que essa juventude, gente, eles têm um potencial, Rodrigo, tão grande. Essa juventude que nasce, né? Que nasceu nas redes sociais. Já viu os bebezinhos hoje já vêm com o celular na mão? Com 1 ano já estão... Os pais vão para um restaurante e botam o filho ali vendo um tablet para ele não incomodar e fica comendo. É babá eletrônica, né? Não, tem que ensinar, né? Vem comer aqui comigo. Exatamente. Né? Come junto, senta, respeita. Isso. Né? Então, desde de criança, bebê, eles já dominam essa tecnologia. Particularmente para mim estar aqui contigo agora num podcast é um desafio grande. Porque eu não sou dessa geração. Mas os meninos hoje, para falar nas redes sociais, no Instagram, TikTok, meu Deus, eles arrebentam. Passa o dia fazendo isso. Eles arrebentam. E aí o que acontece? Eles dominando essa tecnologia, na unção de Deus, no poder, na exousia, né, no dom do Espírito Santo, usando essa tecnologia, ninguém para essa geração. Eles têm mais ousadia, né?
Então tu pensa com a fé e com o Espírito Santo dentro deles. Eles vão alcançar o mundo. Meu Deus. No instalar de dedos. Com a rede social, que nós já falamos aqui, com a mídia, com o auxílio da mídia, vai longe. Eu quero estar vivo para ver essa nova geração realmente manifestar o reino de Deus. Estaremos porque a nossa escola ali, o Exousia, que é a escola do nosso apóstolo, da nossa igreja, nós estamos formando vários agora. Não sei como é que foi ontem, tem a reunião para ter 300 vagas no ano que vem aí na nossa escola, né, pastor? Então tu pensa 300 jovens com essa unção, com a rede social. Pensa que como vai ser um evangelismo. Mas aí você entrou num ponto, né? A gente sabe que a mesma proporção que o evangelho se expande através da rede social, Rodrigo, também o mundo, né, está ali na tua mão, é uma escolha. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, Sim. Escolha. Então aqui está a bênção e a maldição. Sim. Na mesma proporção do lixo desse mundo também está na mão dos jovens. Então eu vejo assim, os dois extremos nós já estamos vivendo. O amor de muitos esfriaria e derramaria o Espírito sobre toda a carne. Olha que parece que é controverso, né? Mas o que é a questão aqui? Que não vai ter meio termo. Ou você vai ser daquele que vai estar mergulhado no mundo, ou você vai estar mergulhado no Evangelho, no reino de Deus. E é por isso que nós já estamos nos equipando, nos preparando para trazer o maior número de jovens dessa nova geração, para receber tudo aquilo que Deus tem revelado a nós, paternidade, honra, o reino de Deus, exousia, autoridade, poder, e equipá-los com essa unção, com essa revelação, com esse entendimento, e serem como flechas, enviados para os 4 cantos deste mundo, e transtornar mais uma vez, como a igreja primitiva transtornou, transtornar o mundo com a palavra do reino. Né? E o Brasil tem esse chamado já de vários profetas, que é o país do avivamento. Né? Exatamente. Agora, para essa próxima fase agora é do evangelho. Essa próxima fase do evangelho. Nós já tem vários profetas já profetizaram. Né, exatamente. Acho que até vai continuar depois, mas a questão nós, a Igreja Família do Reino, nós estamos trabalhando com várias frentes e principalmente focando nessa nova geração. É uma geração que ela foi contaminada, Rodrigo, né, pelo fermento herodiano. Assiste o culto de domingo, irmãos. Muito forte essa palavra, né? E está aí a essência, né, dessas militâncias dentro das faculdades, e os jovens pegaram muito isso, né? Influenciou muito essa nova geração. Para descontaminar isso, é só realmente formando uma faculdade, uma exousia, internato, né, que eles possam estar ali 24 horas vivendo a essência. E cuidando dos jovens desde as primeiras idades, como nós temos na nossa igreja, um kids muito forte. As igrejas têm que ter um kids forte já por isso. Então nós estamos preparados. Tu vai carregando as crianças já com a palavra, para a hora que elas chegarem na faculdade não ser contaminadas. Nós estamos preparados, Rodrigo. Amém, glória a Deus. Receber essa nova geração. Amém. Pastor, agora mudar um pouco de assunto. Vamos lá. Quais são os desafios e oportunidades para os missionários hoje em dia? Talvez não vai mudar, vai continuar. Continua, porque agora falando de missionários que são jovens, né? São jovens. Não sou jovem, pastor. Eu vou para Angola em agosto e setembro, que a igreja tem 43 anos já, pastor. E nós vamos lá em missão. Aleluia. Tá, mas você vai ser um missionário temporário, né? Temporário, semana, 2 semanas. Tem aqueles missionários que são enviados e eles têm um chamado missionário mesmo, né? Só que também dentro dessa visão missionária, Rodrigo, hoje eu vejo assim que existem missionários que exercem sua missão, seu chamado missionário, e existem aqueles missionários que querem se prevalecer pelo título que eles carregam. Entende? Eu conheço missionários que só vivem de doações, mas não fazem nenhuma missão. Né? Só se dizem missionário, mas não exerce a missão. Qual é a missão de um missionário que eu vejo hoje?
O missionário é aquele que vai à frente para... Seria os 12 espias, entende? Missionário é esse, seria aqueles 12 espias. Essa é a minha visão de missionário dentro de um contexto sólido hoje. Não somente ter um título de missionário, né, e viver de igreja em igreja, recebendo uma oferta por ter pregado lá, entende? Eu acho isso muito superficial diante da palavra forte, que seria a palavra missionário. Né? Nós sabemos que antigamente muitas igrejas foram fundadas no Brasil, instituições foram fundadas porque, principalmente os Estados Unidos, enviava missionários na frente. Eles iam preparar a terra. Alguns deles se tornaram pastor e realmente começaram a igreja, mas muitos iam na frente, preparavam o caminho, evangelizava, ganhava almas para Jesus, manifestava cura, sinais. E depois a igreja que tinha enviado esses missionários enviava um pastor para começar ali uma obra. Entende? Então, essa é a minha visão de missionário que eu tenho. E essa é a visão da família do reino. E esses jovens vão ser equipados, transformados, instruídos, adquirir uma bagagem para serem enviados com uma missão. Né? E muitos deles vão, através da sua missão, se tornar um pastor, um líder na região onde eles são enviados. Pastor, o senhor é professor dentro da Exousia, então fala um pouquinho o que vocês ministram dentro da Exousia para o jovem que estiver assistindo depois esse podcast, que às vezes não tem esse conhecimento, o que está acontecendo na nossa igreja. A Exousia, gente, não é uma escola teológica tradicional. A Exousia, ela é uma escola teológica, mas da revelação da palavra de Deus. Eu já estudei, já fiz teologia, e tem as partes teológicas, hermenêutica, homilética, né? Esses pilares da teologia tradicional. Porém, o diferencial da nossa escola teológica é a revelação. Nós somos uma escola teológica revelada, que ensina a palavra revelada. E o que nós vivemos na Exousia ministerial, na Exousia presencial, os alunos que estão ali internados, é o mover diário do que acontece numa igreja. Né? Muitos, talvez, que estudaram teologia, só estudaram na teoria, mas não vivenciaram a prática da teologia, a essência, o mover, não tem nenhuma bagagem prática. Isso é muito superficial. Né? Não estou desqualificando as escolas teológicas tradicionais. É fundamental, né? Mas fundamental, a Exousia traz um algo a mais. Exatamente. Mas o diferencial nosso é a vivência diária, de presenciar esse mover do Espírito Santo. Preparar esse jovem para tocar uma igreja, né? O apóstolo sempre fala de financeiro, louvor, musical, todos cuidar de tudo, para eles entenderem como funciona a igreja. Tudo. Aí sim eles vão ser missionários. Mídia, né? Isso. Redes sociais, mídia, que hoje é essencial você começar uma igreja, pensar numa igreja já com mídia, com uma estrutura de mídia. Né? E eles já saem ali com conhecimento de mídia, de cortes de vídeo, de edição de vídeo e assim vai. Né? Então eles têm o conhecimento geral de uma estrutura de uma igreja já montada, como é a família do reino, né? Com uma experiência. Então eles não vão do zero começar uma obra futuramente. Eles já têm uma bagagem na prática do que eles vivenciaram na igreja. Né? Então isso é muito forte. Opa. Outra pergunta, pastor. Qual o papel das mulheres na igreja moderna? Porque eu sei que tem gente que tem muitas congregações e pastores antigos. Não, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. O Rodrigo, ele quer... polemizar. Ele tá pegando pesado comigo aqui. Então, gente, falar do papel das mulheres nesses tempos modernos, né? Que difere demais, né, da época da Bíblia. Pode-se assim dizer que
está puxando para um lado apenas, né? Porém, nós prezamos sempre o princípio que não muda, né? Os tempos podem mudar, a modernidade pode querer alterar alguma coisa, mas os princípios que foram deixados na palavra de Deus não mudam, né? E o que nós entendemos, o que eu entendo particularmente sobre essa pergunta? O homem sempre será o cabeça. Perfeito. Né? O homem sempre vai ter a responsabilidade maior sobre tudo que vier às mãos para ser feito. Principalmente das coisas de Deus, na obra do Senhor. Porém, nós não desqualificamos as mulheres, pelo contrário. Nós vemos o potencial que elas têm e elas exercem também ministério, chamado. Pode ter uma mulher profeta, pode ter uma mulher evangelista, pode ter uma mulher pastora, mestre, uma apóstola, uma mestre, porém debaixo da cobertura do homem, que é o cabeça. Nós não reconhecemos a independência ministerial da mulher. Então é isso aqui que é um pouquinho confrontativo, polêmico. Né? Nós só reconhecemos debaixo daquilo que Deus designou desde que ele criou o homem e a mulher lá no Éden. Elas estando, então vamos lá, pastor, para o público entender, elas estando casada, aí tem um pastor e a pastora, glória a Deus, exatamente. Amém. Agora, se ela é sozinha, pastora, ou uma mulher separada, não convém, porque não é o que está na Bíblia. Não convém. E até por experiência, ela até pode ser uma pastora, né? Independente do homem, sem a cobertura do homem. Mas o que eu observo por experiência, Rodrigo? Essas mulheres que exercem o ministério sozinhas, elas se sobrecarregam e a gente observa assim que elas até envelhecem mais cedo. Eu acredito nisso. Por quê? A Bíblia fala que a mulher é um vaso mais frágil. Né? E elas às vezes estão assumindo uma carga, uma responsabilidade que vai além da estrutura dela. Que o homem foi criado para isso. Que o homem foi chamado para isso. Entende? E aí estoura, né? Na questão emocional, na questão emotiva, entende? Sobrecarrega. E quando o homem exerce essa posição, Deus criou o homem com essa estrutura de carregar essa responsabilidade, esse grande fardo. Se a gente está falando tocante a ministério, estou falando tocante a ministério. Sim, claro. Porque outros setores da vida, né, profissionalmente falando, muitas mulheres, muitas delas são melhores que os homens. Com certeza. Né? Melhores que os homens. Eu estou falando do âmbito de ministério, de chamado agora, né, nesse momento. De igreja. De igreja. Né? Volto a repetir, nós não impedimos as mulheres de exercer os 5 ministérios, porém, juntamente com o marido. Ele tem que ser para a mulher ser. Né? E com esse entendimento, o que eu observo? A responsabilidade sempre foi a maior para o homem, Rodrigo. Né? Pode observar lá que quando Eva comeu o fruto, não aconteceu nada. Deus não desceu quando Eva comeu o fruto. Né? Ela podia ter comido fruto, se Adão não tivesse comido, ia continuar no Éden. Tá entendendo? Sim. Eu não quero abrir precedentes aqui como se algumas mulheres pensassem, não, eu posso pecar, né? Nós estamos falando naquele caso, naquele caso. Né? É o meu marido que não pode pecar, então eu posso pecar. Que não vai acontecer pelo amor de Deus. Não, as consequências são iguais, né, para ambos, né? Consequências do pecado. Né? Mas o que eu estou tocando aqui ao falar? Num casamento, qual é a responsabilidade maior de trazer o sustento para dentro de casa? Do homem ou da mulher? Do homem, né? Do homem. Se o homem não está mantendo a família, a culpa não é da mulher. Jamais vai ser dela. É do homem. Trazer a provisão para o lar. Exatamente. Se acontece problemas com os filhos, quem é o responsável? Não é a mulher, é o homem. Entende? Nunca podemos julgar que é a mulher que é a mãe. Errou na educação. É o homem. E mesmo que ela errou, a responsabilidade cai sobre o homem. Cabeça.
Mesmo se ela fez uma coisa errada, a mãe, Exatamente. mas o homem que tem a responsabilidade final. Se houve uma separação, a responsabilidade não é da mulher, é do homem. Isso é importante. Tudo cai sobre o homem. Deus vai cobrar dele, porque ele que tinha que sustentar a família, ele que tinha que cuidar da esposa, Achar o erro, é ele que procurar o tinha que erro. fechar as brechas, Amém. é ele que tinha que vigiar para a Orar serpente pela não família, entrar no fazer Éden. aquela oração, protegendo a família. Exatamente. Orar pelo lar, pelos filhos, pela Cai esposa. tudo sobre o homem. A esposa pode ser uma bênção em vários âmbitos, mas no caso o homem é o que dá aquela oração e que protege e blinda a família, né, pastor? E aí entra aquela palavra de Efésios, né, sobre a submissão da mulher, né? Sim. Então, que hoje também se torna polêmico para muita gente, a mulher submissa, o que é submissão? Igualdade. Mas é simples. O homem recebe a missão. E qual é a função da mulher? Só seguir aquela missão do homem. Ser uma ajudadora idônea daquela missão que ele recebeu. Sabe quando é que a mulher recebe a missão? Como quando o homem está dormindo. Aí a mulher recebe a missão. Sabe os homens banana que ficam debaixo da cobertura da esposa, da mulher? Aí Deus vai entregar para ela a missão. Porque não tem um cabeça dentro de casa. Entende? Então é muito sério isso, Rodrigo. Os homens têm que se posicionar. Amém? Agora, se é um homem de Deus que está orando, está buscando a Deus, Deus sempre vai entregar a missão, a revelação, o propósito, o projeto para o homem, para o cabeça. E ela vai seguir aquela missão. Por isso que é submissão. Submissão. Tá debaixo A minha mulher, ela lidera o grupo de mulheres de GC de mulheres. Sim. Toda quinta-feira, quando eu saio meio-dia para trabalhar, que é 1h30, ela já sai para ir pro grupo, que é à tarde, ela, amor, ora por mim. Então ela tem esse entendimento que eu sou o cabeça do lar. Amor, ora por mim que eu vou lá levar a palavra no grupo. Isso. No pequeno grupo, no GC. Pra você, então, tipo assim, ela já entende que ela precisa dessa minha oração para ela fluir para o Espírito Santo trabalhar mais e a gente já tem trabalhado, né, pastor? Que benção. Reconhecer isso é sinal de um casal que está dando certo, que compartilha a mesma missão. Entende? Então isso é extraordinário. Agora também é como o cristão deve se posicionar em relação à política. Nós estamos no ano do governo, na nossa igreja, nós estamos em um ano eleitoral. Qual é a visão do pastor em relação a um cristão se posicionar dentro da política? Então, Rodrigo, eu tenho duas visões em relação a isso, né? Porque eu já vivi numa igreja de um extremo, né? E existe dois extremos hoje. Eu já tive a experiência de um extremo. Eu vim de uma igreja extremamente política. Opa! E você sabe que o problema da igreja não ter se posicionado na política foi exatamente a experiência no passado de que ela era uma igreja política. A igreja religiosa, que a maioria de nós viemos, era uma igreja-estado. Então eu tenho uma visão bem, digamos assim, posicionada em relação a isso pela experiência que eu tive. Da igreja onde eu vim, eu vou contar um pouquinho rápido aqui a experiência da igreja onde nós viemos, nós tínhamos que trabalhar em cada eleição pelos políticos assiduamente. Então, não é errado isso. Mas o problema da visão que eu tinha é que os políticos eram pastores. Entende? Então, eu não concordo com a política eclesiástica. Né? Ou seja, se você tem um ministério, tem um chamado, a minha visão, particularmente falando aqui, é pessoal, o chamado é uma vocação que não pode, digamos assim, ser dividido com outra responsabilidade, seja profissional, secular. Se você foi chamado para o ministério, é 100% ministério. Porque o ministério já é uma carga enorme. Entende? Por exemplo, o pastor tem que cuidar de ovelha. Gente, para cuidar de 100 pessoas, já é o limite. Então, imagina se você quer que a tua igreja cresça. Ah, mas daí vamos colocando outros e eu vou ser político.
Então, no meu ponto de vista, você não tem um chamado eclesiástico, você foi chamado para a política, né? Eu creio que nós vamos governar, e a igreja precisa governar no âmbito político, tomar as cadeiras legislativas, né, dominar nesse âmbito político. Porém, Deus vai também levantar pessoas com este chamado, com esse propósito. Homens de Deus, Exatamente, diante de um propósito cheio do Espírito Santo, mas que não são pastores, ou não têm cargos dentro da igreja, mas que têm um chamado para atuar para a igreja dentro da política. Exatamente, essa é a minha visão que eu tenho em relação à política. Porém, nós perdemos muito tempo e deixamos realmente Satanás governar durante muito tempo, muitos anos. Né? E é por isso que nós estamos hoje aí, às vezes, escravo dessas leis que foram criadas, né, por políticos, né, que não tinham nenhuma visão cristã, nenhuma visão bíblica, e estamos hoje colhendo esse fruto. Porém, também cremos que está mudando isso, a igreja está abrindo com um entendimento melhor, mas não misturar ministério com política, essa é a nossa visão. O pastor, né, o apóstolo, o líder da igreja, levanta um homem de Deus no seu ministério, e vamos um representante da nossa igreja, de um homem de Deus, para representar a igreja, né, a igreja de Deus. E, gente, tem que ser um homem de Deus, porque entrar na política, para não se contaminar, para não se corromper, tem que ser um homem de Deus. Tem que ser homem de Deus. Com caráter. Eu sempre ouço assim, né? Entrou aqui, os políticos dizem, né? Entrou aqui, tem que dançar conforme a música. Mas se ele for ponta firme, não. É isso aí. Então o cara tem que ser forte. Tem que ser forte. Amém, pastor? É polêmico política e igreja. Polêmico. Mas acredito que é isso aí mesmo, pastor. Tem que posicionar homens de Deus dentro da... para eles trazer lei, para eles pensar no povo. É isso aí. Pastor, quais os sinais de um verdadeiro avivamento espiritual? Uau. Estamos vivendo isso na nossa igreja. Tremendo isso. Amém. Os sinais a gente pode aqui também falar da realidade que nós estamos vivendo, né? Vivenciando hoje. E os sinais... quer saber quando a igreja está vivendo um avivamento? Por exemplo, hoje nós ligamos para um visitante e aquele visitante, ele pegou Uber para ir numa igreja e Uber deixou na nossa igreja. E ele aí foi atingido. Gente, e o que ele falou assim na ligação, né? Quando nós ligamos, foi algo que ele se sentiu impactado, né? E que ele viu que foi de Deus, Deus trouxe ele ali, né? E não é só esse, mas várias pessoas, quando a gente liga, Rodrigo, diz assim, ó, eu estava passando na frente e veio forte, bateu forte no meu coração de entrar nessa igreja. Isso é avivamento. Né? Eu dou aula sobre o avivamento, a história da igreja, e exatamente isso acontecia nessas igrejas que estavam sendo avivadas. As pessoas, elas sentiam a presença de Deus longe. Elas sentiam que algo estava diferente naquele lugar, naquele ambiente. Amém. Né? E os sinais, os milagres, salvação continuamente, arrependimento, né? O quebrantamento, reconhecer o pecado, esses são os sinais do avivamento. Né? E, infelizmente, o avivamento não está em todo lugar. Nós não podemos dizer que toda a igreja está vivendo o avivamento. Porque tem muita igreja, Rodrigo, que só está, digamos assim, alisando o coração dos pecadores. Não há arrependimento, não reconhece o erro, não reconhece o pecado, não busca a santidade. Né? Então, o sinal do avivamento é esse, quando a igreja está nesse caminho da santidade, do arrependimento, do quebrantamento, vivendo a essência do derramar do Espírito Santo. Né? E o derramar do Espírito Santo não é barulho, falar em línguas, cair no chão. O derramar do Espírito Santo é a manifestação do poder dele, do poder de Deus. Né? É almas sendo transformadas. É almas sendo transformadas, sinais, milagres, maravilhas, prodígios. Que não anda para a igreja se a tua vida não se transformou, né, pastor? Exatamente. A tua vida ela tem que ser transformada. É lógico que é gradativo.
É gradativo. Não é da noite pro dia que tu vai ter uma vida, né? Exatamente. Mas tu começa a caminhar com Cristo, aí tu vê a transformação. Aí o avivamento tá acontecendo. Né, Aí o pastor? avivamento está acontecendo. E o sinal evidente do avivamento é as pessoas são atraídas para aquele lugar onde o avivamento está acontecendo. Glória a Deus, pastor. Aleluia. Como a igreja pode apoiar a saúde mental de seus membros? No episódio 2, se você quiser assistir, foi uma terapeuta cristã que esteve aqui. Olha aí. Ela falou bastante. Depois eu boto nos cards aí no final do nosso episódio hoje. Mas do pastor, ela é uma terapeuta cristã, uma benção, mas do pastor, o que dá para cuidar? Eu vou falar da minha visão, né? De pastor. De pastor, Amém. né? Saúde mental e Apoiar a saúde mental de seus membros. dos seus Apoiar membros. mental. Saúde mental. Gente, todo o apoio que a gente oferece como igreja, como pastor, vem da palavra de Deus, da parte espiritual, né? Eu sei que existe os profissionais da área, psicólogos, Estudaram né? para isso, né? Estudaram para isso, né? É um outro contexto, né? Daí, no caso, nós não, digamos assim, somos radicais, não. Até instruímos, às vezes, alguns membros com uma certa necessidade, né, emocional de procurar os cuidado. profissionais, procurar esse cuidado. Então, nós não somos uma igreja radical. Porém, o que nós queremos gerar na igreja? Qual é o nosso objetivo como igreja aqui na Terra? Os nossos objetivos é formar pessoas fortes, gerar uma sociedade firme e forte, né? Eu creio muito que a palavra de Deus nos transforma, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Eu creio muito que a oração contribui nessa formação, né? Para renovar nossa mente, tirar um pouco aquelas cargas, aquele negativismo, porque realmente vemos uma geração fragilizada, uma geração super sensível, né? Como nunca antes. Né? Geração Nutella. Geração Nutella, né? Mas no tocante assim, a alma mesmo, a fragilidade, né? Nunca vimos tantos jovens depressivos, com depressão, ansiedade. Quer dizer, ansiedade. Nunca, pelo menos nesses anos de vida que eu tenho, é a geração mais sensível que nós encontramos hoje. E, como eu falei, oração, a palavra, comunhão, bons relacionamentos ajuda a isso. E você encontrará na igreja. Porém, o que vai te fazer realmente uma pessoa forte, firme, constante, estável, são os confrontos e como nós aprendemos a lidar com esses confrontos. E nós ensinamos isso muito bem na igreja. Gente, se nós não sabemos, digamos assim, lidar com os confrontos, nós não vamos dar certo em lugar nenhum na vida. Entende? E o que eu observo assim, Rodrigo? A gente estuda um pouquinho as culturas de primeiro mundo, né? Europa, Estados Unidos. E o que acontece lá na liderança desses países? Exatamente isso que eu estou falando. A questão do confronto e como eles lidam com o confronto. Sabe como a maioria dos brasileiros lidam com o confronto? Eles se sentem ofendidos. A disciplina? Não, saem feridos. O que está pensando de mim? Por que ele falou isso para mim? É mimimi, entende? E sabe como é que essas culturas de primeiro mundo lidam com o confronto? Poxa, é um incentivo para mim melhorar, para mim crescer. Eles são desafiados no confronto, entende? Sim. Então, quando eu sei lidar com o confronto, você vai se dar muito bem na questão onde você estiver envolvido, seja no teu trabalho profissional, na igreja, onde você estiver. Porque o confronto vai te capacitar, né? Desafiar para você observar quais são as suas fraquezas e assim por diante.
Nós queremos formar na família do reino pessoas com uma mentalidade emocional, sentimental forte, firme. Uma nova geração. Uma nova geração forte e firme. Então nós fazemos questão na família do reino que eles passem por situações de confronto. É na crítica que a gente cresce, né, pastor? As pessoas não aceitam crítica, não aceitam ser disciplinado. Exatamente. Ter horário, E, cara, disciplina é fundamental. Mas sabe por quê, Rodrigo? Porque é uma geração que vem com um nível de rejeição muito alto. Entende? Então, qualquer confronto, qualquer palavra direta, qualquer palavra meio áspera, meio dura, eles já levam para o lado da ofensa, porque existe feridas para serem tratadas, né? Porém, com o trabalhar de Deus, com o agir do Espírito Santo e com essa consciência, eu tenho a certeza que se você observar o lado do confronto por esse caminho, que não é para te denegrir a tua imagem, não é para te inferiorizar, mas é para trazer o teu entendimento onde eu preciso melhorar, né? Tenho certeza que você vai crescer muito e o teu lado emocional vai ser mais blindado, mais cuidado, né? Amém, é verdade. Pastor, casamento homoafetivo. LGBTQ mais YZ, que eu nunca vi tanta preparou as melhores perguntas para mim, né? Porque é algo que tem igrejas fazendo casamentos, pastor. O que a palavra de Deus diz, pastor? Uau. Então, Rodrigo, essa palavra homoafetivo é uma palavra hoje que vem para, às vezes, confrontar e radicalizar alguns segmentos, né? Mas nós não queremos generalizar, mas como a igreja aqui a gente quer deixar bem claro, bem ciente, e jamais nós teremos uma posição de rejeitar, né? Bem pelo contrário, nós abraçamos, acolhemos, né? Recebemos essas pessoas, né? E tem históricos lá no nosso meio, né? Porém, nosso princípio não muda em relação a isso, né? Deus fez macho e fêmea, Deus fez homem e mulher, né? E por mais que passaram os anos, os tempos, nosso cuidado em preservar esse princípio da palavra de Deus é bem firme, né? Nós ensinamos que o homem tem que realmente ser homem e a mulher, ela é mulher. Porém, o que eu entendo em relação a algumas situações que ocorrem, Rodrigo? Eu até quero citar lá em Mateus capítulo 19, versículo 12. Né? O próprio Jesus falou essa palavra. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Né? Quem conhece a palavra sabe que eunuco era um homem castrado. Né? Mas se olhar no lado assim, subjetivo do versículo, né? Digamos assim, conjecturando para essa realidade homossexual, poderíamos dizer que seria um homem que nasceu sem desejo, né, de ter relação com mulher. E isso pode acontecer. Às vezes um homem nasce e ele não tem vontade, ele não tem desejo, não tem atração por mulher. Entende? Então eu vejo assim que essa é uma palavra que o próprio Jesus já alertou que surgiriam esses homens. Quem seriam esses homens? Esses homens seriam escolhidos para viver 100% no reino, fazendo a obra de Deus. Fechou. Entende? Só para Jesus. Existem igrejas hoje que tem um homem que, como é que é a palavra? Celibato, né? Ou seja, ele carrega o dom do celibatário. Seria esse dom do eunuco, porque tem duas partes aqui, ó. Assim também outros foram feitos assim pelos homens. E no caso daquela época, os reis castravam aqueles servos que estariam lá com as concubinas dele. Sim.
Então, naquela época, acontecia o castramento dos escravos, lá, dos servos, né? Do rei. E outros, olha só que forte, Jesus falou, e outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Aleluia. E são esses que nasceram para ser 100% pastor. E não ser 50% pastor e 50% marido. Queira ou não, quando nós nos casamos, nós temos que dividir o ministério. Duas responsabilidades. E a casa. Sim. Entende? Duas grandes responsabilidades. Né? O próprio apóstolo Paulo enfatizou isso. Se você conseguir ser 100% de Jesus, não se case. Né? Porque ele se tornou eunuco por causa do reino. Né? Ele se tornou esse que não tinha, recebeu, eu acredito que vem do Espírito Santo, você recebe o dom de não ter desejo do sexo oposto. Porque você viver 100% celibatário na carne, não consegue. Não consegue. Nós que somos homens sabemos. É algo biológico. Né? É um sentimento biológico que Deus colocou em nós. Um desejo biológico. Né? Então, faz parte do homem desejar o sexo oposto. Né? Porém, alguns nascem sem isso. E sabe o que o diabo fez? Para esses que nasceram sem o desejo, entende? De ter relação com o sexo oposto, ele coloca uma semente na mente desse jovem, desse adolescente, e diz assim, ó, você nasceu no corpo errado. É verdade. Aí a transformação, quer virar mulher. O que o diabo, qual é a missão do diabo? Distorcer a palavra, distorcer aquilo que Deus, né, já estabeleceu como um princípio. Porque nessa época aí, dos eunucos, como o pastor falou, eles continuavam sendo homens, veste de homem, jeito de homem, palavras de homem, tudo. Exatamente. Né, e hoje o diabo está distorcendo isso. Distorceu, exatamente. Eu tenho essa visão em relação a isso. Não, perfeito. Né? Então, seguindo aí o que o pastor falou, né, eles trabalhavam 100% para a obra, ou hoje, né, um pastor, 50% para casa, 50% para a obra. Por que hoje tem tantos filhos de pastores se perdendo na caminhada? Uau. A última, para fechar. Polêmica também. Eita. Então, Rodrigo, hoje, como eu já falei anteriormente, né, os jovens estão muito suscetíveis à influência, né, dessa investida, né, política, de leis. Existe muito forte hoje nas escolas o marxismo, né, influenciou muito a cultura da educação, e por isso que às vezes tem muitos, até mesmo filhos de pastores, que entram na faculdade e se desviam. Por mais que os pais cuidaram, trouxeram princípios, conhecimento, porém a influência dessa ideologia é muito forte. É muito forte. E bem estratégica, realmente traz algo oculto por trás que inflama qualquer cultura, qualquer ensinamento, qualquer família, muitas vezes. Né? E os jovens estão muito suscetíveis a isso porque não somente a questão da ideologia, mas também a questão da informação, do acesso às informações que eles têm hoje muito cedo. Né? E aí o que o inimigo faz? Eles querem sempre comparar. Né? Será que isso aqui é verdade mesmo? Porque em tudo que nós falamos, ou em tudo que a Bíblia hoje ela ensina, tem um argumento contrário. Qualquer rede social você vai encontrar um argumento contrário. Se você quer ser crente e continuar adulterando, vai ter alguém falando a favor disso. E com um argumento bíblico ainda, para provar que você pode adulterar mesmo sendo crente, você adultera à vontade, não vai para o inferno, não vai ter problema nenhum. Pede perdão, que está perdoado amanhã, hein? Exatamente. Então, imagina os jovens. Entende?
Você pode fazer festa, você pode ir para balada, você pode fazer o que quiser, entende? Então, essas informações também influenciam muito hoje, né? Coisa que não existia há 50 anos atrás, que era só o ensinamento dos pais para os filhos e assim E o vai. primeiro ministério, o nosso apóstolo ensina, é a casa, né? É a É a casa, tua família. gente, é a família. Tens que começar pela tua família. Pela família. E às vezes o pastor começa a focar muito só na cuidar de outras almas que não é primeiro a casa dele, Sim. os filhos acabam se perdendo. Hoje a nossa igreja, a família do reino, ela está tendo um cuidado e já visando futuramente nós fecharmos essas portas do inferno em relação a os nossos jovens, nossos filhos serem influenciados por essa ideologia nas faculdades, porque nós estamos nos programando. Em breve nós vamos ter a nossa faculdade Aleluia. da família do reino, da exousia, Em nome de com Jesus. todos os cursos disponíveis para essa nova geração. Aí os filhos de pastores, os filhos dos membros das igrejas já saem do ensino médio, já vem para uma faculdade cristã com princípios bíblicos da palavra, e ali conserva-se aquele ensino que eles receberam de uma família cristã. Então esse é o nosso objetivo e será alcançado em muito pouco tempo. Aí, Em nome Rodrigo, de veremos Jesus. nossa faculdade. Aleluia. Então, fechando aqui o nosso podcast, pastor, muito obrigado pela tua presença, pelo ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, aí o convite, né? E espero ter contribuído no seu podcast. Né? Amém. Pastor, teu Instagram, sabe de cabeça não? Eu anotei aqui. PR Adriano R. Costa, arroba pr.adriano. Vamos lá, pr.adriano Costa. Adriano R. Costa. Adriano R. Costa. pr.adriano R. Costa. Quem quiser seguir o pastor Adriano, amém? Quem quiser seguir o nosso podcast no Instagram também, né? gcdoreino.podcast. Ou o nosso canal no YouTube também. Curta, compartilha, clique no sininho para receber, comente aí os nossos polêmicos que foi hoje aí. Comente para ajudar a compartilhar mais a nossa obra. Amém? Que é um projeto que nasceu no coração de Deus. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.